Oi, pessoal. Nosso vídeo desta semana é sobre revisão narrativa da literatura ou revisão bibliográfica narrativa. Trouxe dois exemplos aqui para a gente entender e analisar como fazer esse tipo de revisão de literatura. O desenvolvimento de uma revisão bibliográfica narrativa está entre os tipos de pesquisa mais comuns e simples que a gente desenvolve na universidade. O primeiro ponto que eu acho importante destacar é que para fazer um trabalho de revisão narrativa, como esse aqui, o que é que você precisa fazer? Ao definir o assunto do seu trabalho, você vai selecionar estudos já publicados sobre ele. E aí você vai escrever exatamente sobre isso. Você vai narrar o que esses estudos comentam sobre aquele assunto que você fez a opção para escrever o seu trabalho. Essa seleção desses estudos que você vai precisar pesquisar para escrever um trabalho como esse daqui, ela não é uma seleção rigorosa. Ou seja, você não precisa seguir nenhum protocolo rígido, como a gente faz em uma revisão sistemática. Não sei se vocês já viram um exemplo de uma revisão sistemática, mas eu fiz até um vídeo aqui para o canal mostrando como é, né, uma revisão de literatura sistemática. Eu vou deixar até a indicação desse vídeo aqui na descrição desse, caso vocês queiram dar uma olhada. Vocês vão perceber que é bem diferente, porque a revisão sistemática, ela é rigorosa na escolha, na seleção desses materiais que vão ser citados aqui ao longo do artigo. A revisão narrativa, que é o nosso modelo aqui de hoje, ele não é. Você não precisa seguir um passo a passo indicado por outros autores ou algum protocolo. Aqui você vai ficar mais livre para escolher quais os estudos que você quer citar no seu artigo, né? Então vamos aqui nesse primeiro exemplo, a gente tem um estudo, como eu mostrei aqui, um reprocessamento de máscaras N95, ou equivalente à estrutura do artigo de revisão narrativa. Ele é semelhante à estrutura de qualquer outro artigo, então você vai começar ali com um resumo, depois a introdução, né? Aqui você vai falar na sequência sobre o método, e aí depois você vem para os resultados, o que você encontrou, né? Ali que é a discussão dos artigos e, por último, a conclusão. Então, a estrutura do artigo ela não vai mudar. Aqui no resumo, a gente já vê no início que o objetivo do trabalho é reunir evidências sobre a possibilidade de uso estendido e reprocessamento de máscaras N95 e equivalente. E no método, eles colocam ali, revisão narrativa com busca performada nas bases PubMed e Google Acadêmico. Veja, já aqui no resumo, que no método não fala de nenhuma estratégia sofisticada que foi utilizada para pesquisar o material que será citado aqui ao longo do texto. Eles buscaram estudos nessas duas bases de dados aqui para desenvolver o trabalho deles. Então veja que não é nada sofisticado, é nada complicado, né, para você selecionar esses estudos para você escrever. Você vai ser bem livre para selecionar artigos, livros informativos que você acha interessante, né, para que você coloque aqui livremente no seu trabalho. Então você tem a introdução. Aqui na sequência, né, do resumo tem a introdução, veja que eles destacam o objetivo geral aqui na introdução, no finalzinho da introdução, eles colocam o objetivo desta revisão é reunir publicações relevantes sobre esse assunto, que é o uso prolongado e reprocessamento de máscaras faciais N95 e equivalente. E aí, na sequência, ele já entra aqui no método. Veja que o método, pessoal, é pequeno. Assim, para você escrever não é tanta informação, né? Mas você vai colocar aqui umas informações mínimas para que você possa explicar às pessoas, ao leitor do seu trabalho, como foi que você encontrou esses artigos, né? A opção, qual foi a opção que você fez para procurar esses artigos que vão ser analisados aqui na sequência, né? Após o método. Então, você pode iniciar esse método aqui, quando você for escrever do seu trabalho, você pode iniciar dizendo logo que realmente é uma revisão narrativa, como eles fizeram aqui. Para reunir a literatura relevante sobre o reprocessamento de máscara, foi realizada uma revisão narrativa. Pronto, você coloca isso, e aí, logo na sequência, que no mesmo parágrafo, eu acho interessante, você trazer uma citação, né, de algum trabalho, pode ser um artigo, pode ser um livro, que diga o que é um artigo de revisão narrativa, né, para justificar aqui a sua escolha. E aí os autores eles colocam, o trabalho de revisão narrativa são publicações amplas, apropriadas para descrever e discutir o desenvolvimento ou estado da arte de um determinado assunto, do ponto de vista teórico ou conceitual. Esse trabalho aqui, o formato é um trabalho aqui que está na norma Vancouver, eu vou mostrar o outro trabalho, está em outra norma, né, mas aqui está na norma Vancouver, eles
utilizam o formato aqui numérico, tá certo? Para citação, né? Um sistema numérico. Se você quiser ver qual é esse trabalho que tem essa citação aqui de revisão narrativa, que de repente até você pode pegar para colocar no seu, é só você vir aqui na lista de referências e a gente vai olhar o número aqui 22, para que a gente possa ver quais são os autores que publicaram, né, essa definição aqui de revisão narrativa. Então, descendo aqui, a gente lá na lista de referências, a gente vai ver que é um artigo que fala sobre a revisão sistemática versus a revisão narrativa, a diferença, né? Então, aqui tem até o DOI do artigo, né, que é o link, tá certo? Que vocês podem até pegar depois para trazer para o estudo de vocês, né? Então, um artigo publicado aqui por esse autor. Então, o primeiro parágrafo seria basicamente isso do método, né? Você explicar que é um trabalho de revisão narrativa e depois você traz a citação. Depois, o que é que você precisa trazer aqui? Você vai trazer informações mínimas para que o leitor do seu trabalho saiba como foi que você pesquisou esses artigos, né? Então, não precisa de muitos detalhes, não é nada rigoroso, tá? Não é nenhum passo a passo obrigatório que você precisa seguir, mas você vai dar umas informações mínimas aqui, como foi que você pesquisou esses artigos. Os autores aqui, eles colocam que estudos publicados até 17 de abril, então eles levaram em consideração português, inglês e espanhol, foram considerados para análise, né? Então, se você pesquisou o artigo só em português, você pode colocar, né, que a língua pesquisada dos artigos foi o português, tá certo? Não sendo considerados trabalhos em inglês ou espanhol. Então, você pode colocar algo desse tipo aqui com relação à língua dos trabalhos que você considerou. Os bancos de dados utilizados, então, se você pesquisou no Google Acadêmico, no Cielo, periódicos CAPES, você coloca aqui na sequência. Se você utilizou operadores booleanos, como o AND, o OR, o AND NOT, então você pode colocar também aqui, né? Que já é uma informação, assim, bem a mais do que a revisão narrativa pede. As palavras-chave que você utilizou, então aqui foi máscara, máscara N95, reprocessamento. Então você usa as palavras-chave que você utilizou ali na busca, né? Os autores colocam também que as listas de referência dos artigos incluídos também foram exploradas, né? E também notas técnicas e diretrizes da Anvisa e do Conselho Federal de Enfermagem e de outras agências internacionais de saúde também foram utilizados aqui para escrever o trabalho. Você vai escrever a metodologia apenas para explicar onde encontrou os artigos e os materiais, né? Você vai apresentar rápidas informações, mas nenhuma explicação mais detalhada do que essa que vocês estão vendo aqui é necessária para uma revisão narrativa, porque como a gente está vendo, nesse tipo de revisão, os autores são livres para escolherem os estudos que irão ler e citar aqui ao longo do trabalho. Então, não exige uma escolha rigorosa desses artigos. Você vai ficar livre para você decidir, né, quais são os artigos que entram, os trabalhos que entram no seu estudo e os que não entram, tá bom? Não precisa ficar justificando muito, né, a escolha aí desses trabalhos. Na sequência, pessoal, os autores vão apresentar uma narração sobre os materiais que foram selecionados e lidos. Né? Então, veja que aqui eles colocam, nesta revisão, 14 publicações foram incluídas, né? Entre elas os artigos, e aqui está a numeração dos artigos, né? Que, se a gente quiser ver, está ali na lista de referências, notas técnicas da Anvisa e do Conselho Federal de Enfermagem e pareceres de outras agências internacionais. Eles só estão colocando isso aqui, o intervalo do ano de publicação foi entre 2010 e 2020, o período. E aí eles começam a trazer o que esses artigos falam sobre método de descontaminação. Então, você vai elaborar tópicos que vão tratar diretamente sobre esse assunto, né, para que você atenda o objetivo desse trabalho. E aí, a partir daí, agora, quando você coloca aqui métodos de descontaminação, eu vou trazer o que esses estudos falam sobre métodos de descontaminação. Então é isso, você vai selecionando os tópicos que você vai falar, diretrizes e recomendações brasileiras, né? Então veja que agora eles vão falar sobre essas notas técnicas aqui, né? Então ele vai colocar e vai trazendo os autores, né? Vai citando os trabalhos aqui. Então veja que em muitos momentos eles trazem um número, olha, o Conselho Federal de Enfermagem já tem um númerozinho aqui 26, né? Então já é o material número 26 que está lá na lista de referências. E assim eles vão fazendo em todo o trabalho, diretrizes e recomendações internacionais
internacionais. Você já fala sobre o que o material que você leu comenta sobre isso, né? Então, essa narração aqui dos materiais que foram selecionados e lidos, você vai fazer nessa parte que vem depois do método, e essa parte é a maior do artigo, porque é exatamente a seção onde você vai discutir aqueles artigos e todos os outros materiais que você leu, né? Analisando agora o segundo exemplo, a gente vai ver que a estrutura ela não é diferente. Aqui ele vai falar sobre os aspectos biomecânicos da locomoção de pessoas com doença de Parkinson, né? Uma revisão narrativa. Perceba que aqui no resumo eles iniciam da mesma forma, né? Trazendo o método bem tranquilo, bem simples. Então eles colocam: apresente revisão narrativa, tem por objetivo. Você destaca o objetivo do trabalho, né? E aí depois você já fala aqui do método. Fez uma pesquisa bibliográfica no banco de dados do sistema Cielo e PubMed com as seguintes palavras, e aí você coloca as palavras que você pesquisou. Então veja que não são informações diferentes, né, daquelas que a gente viu aqui no primeiro exemplo. Quando a gente desce aqui no artigo, então vocês vão ver a introdução, perceba que aqui já é o sistema Autodata, né, então eles já trazem aqui o autor e o ano. Aquele primeiro sistema do primeiro artigo era um sistema numérico, né, ali estava na norma Vancouver, e aí eles vão escreve aqui a introdução. No finalzinho da introdução, destaca o objetivo da presente revisão é identificar as principais alterações biomecânicas da marcha de pessoas com doença de Parkinson e os benefícios das intervenções terapêuticas sobre essas alterações biomecânicas. Então, você vai selecionar material sobre esse assunto aqui, que é o objetivo do seu trabalho. Aqui na metodologia, como foi que eles fizeram, né? Eles colocaram, né, que fez uma revisão de literatura científica nos bancos de dados, coloca onde foi que pesquisou, coloca as palavras-chave também utilizadas, né? Eles disseram aqui que eles pesquisaram em periódicos nacionais e internacionais no período de 2000 a 2016. E aí coloca que a pesquisa limitou-se aos idiomas inglês e português, né? E que o critério de seleção foi baseado na leitura do material encontrado, os artigos mais relevantes do tema proposto e os mais citados. Isso aqui foi o critério que eles livremente escolheram, né, para selecionar o material. Uma parte que eu vejo, pessoal, também em trabalhos de revisão de literatura, é que eles colocam, após essa informação básica que a gente coloca aqui em cima, eles colocam que a partir dessa busca, o artigo ficou estruturado da seguinte forma, e aí você coloca, por exemplo, quais são as 3 ou 4 sessões que vêm pela frente. Então, como foi que você dividiu? A partir do momento que você leu o material, como foi que você dividiu a parte de análise que você vai fazer desses materiais? Então, eles colocam: locomoção de sujeito com doença de Parkinson. 2, estabilidade dinâmica da marcha de Parkinson. Então, vocês percebem que na sequência, olha, eles vão dividindo aqui os tópicos e vão falando e vão trazendo os autores que eles leram, né? O que é que os autores comentam, tá certo? Sobre aquele ponto, né, que eles estão desenvolvendo. Olha, exatamente as 4 partes aqui que eles disseram que iriam separar o texto, né? Então é isso, pessoal. O trabalho de revisão de literatura narrativa é um trabalho simples, tá bom? Onde você vai ficar bem livre para escolher o material que vocês querem citar aqui, né? E a partir daí você escreve aqui essa metodologia, né? Bem básica, certo? Trazendo pelo menos essas informações que a gente colocou, mas que não é nenhum tipo de método rigoroso. Ok, pessoal? Um grande abraço e até a próxima semana.